É empresário jurado de morte pelo PCC, executado no saguão do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Chuva provoca adiamento de voos e passageiros dormem no chão no aeroporto de Congonhas. Número de favelas quase dobra em 12 anos e atualmente abrigam quase 17 milhões de brasileiros. Alterações no seguro-desemprego e no benefício de prestação continuada barram acordo do pacote de corte de gastos do governo. Em primeiro discurso depois da vitória, Donald Trump promete levar adiante o plano de deportação em massa de imigrantes. Depois de mais de um ano de guerra, quase 70% das mortes na faixa de Gaza são de mulheres e crianças. Ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, é indiciado por divulgar laudo falso na véspera da eleição contra o adversário Guilherme Boulos. E o gato persa brasileiro Max conquistou o torneio que escolhe os felinos mais bonitos do mundo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O número de favelas no Brasil quase dobrou no período de 12 anos, segundo o último censo do IBGE. 16 milhões e 400 mil pessoas viviam nestes locais. São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia lideram o número de população carente. Os dados são do censo de 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo a pesquisa, a população que mora em favelas cresceu na última década e chegou a 16,4 milhões de pessoas, 8,1% do total de brasileiros. Há 12 anos, em 2010, eram 11,4 milhões de moradores em favelas, 6% do total. Ao mesmo tempo, o número de favelas também cresceu. Se em 2010 o Brasil tinha 6.329 favelas em 323 municípios, em 2022, segundo o censo, eram 12.348 favelas distribuídas por 656 municípios, com um total de 16.390 moradores. O Instituto destaca, porém, que não é possível fazer uma comparação direta com os dados coletados no censo de 2010, devido a um aperfeiçoamento metodológico realizado, o que impõe limitações. A região norte é onde tem os maiores índices de população em favelas do país, 18,9%. Em seguida, está o Nordeste, com 8,5%, seguido do Sudeste, com 8,4%, do Sul, com 3,2% e do Centro-Oeste, com 2,4%. Em números totais, no entanto, São Paulo e Rio de Janeiro, primeiro e terceiro estados mais populosos do país, concentram a maior fatia da população que vive em favelas, 3,6 milhões e 2,1 milhões, respectivamente. Já a favela da Rocinha, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, com 72 mil moradores, segue como a maior do país, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, que ocupa a segunda posição, com 78.908 habitantes, e Paraisópolis, em São Paulo, que saiu da 8ª colocação em 2010 para a 3ª em 2022, com 58 mil moradores. Segundo o IBGE, favelas são áreas caracterizadas por insegurança jurídica, escassez de serviços públicos, padrões urbanísticos irregulares e ocupação de terrenos com risco ambiental. Essa ocupação espacial se dá a partir de uma luta de poder, onde os grupos mais fortes têm uma grande influência na valorização de determinados espaços em detrimento de outros. Ao mesmo tempo, esse processo de valorização exclui a população de baixa renda desses espaços, levando-os a ocupar as áreas mais vulneráveis, ficando inclusive reféns das questões ambientais. A população excluída dos grandes centros urbanos também tem que estar próximos dos seus locais de trabalho, e como os espaços não podem ser ocupados em função da especulação imobiliária, acabam por ocupar as áreas de favela. O censo 2022 também revelou que a maioria da população residente em favelas e comunidades urbanas do Brasil é negra. O perfil divulgado pelo IBGE mostra que 56,8% dos moradores dessas localidades são pardos e 16,1% pretos. Os que se autodeclaram brancos são 43,3%.
3,5% e os indígenas representam apenas 0,8%. O levantamento aponta ainda que nos últimos 12 anos a quantidade de residentes de cor ou raça branca reduziu, ao mesmo tempo em que a de negros cresceu. Além disso, a população das favelas é mais jovem que a média do país. A idade mediana, indicador que divide uma população em dois grupos de igual número de pessoas, sendo um de jovens e outro de idosos, aponta que metade dos brasileiros tem 35 anos. Entre os moradores de comunidades, no entanto, essa idade cai para 30 anos. Considerando os estudos realizados há cerca de 20 anos, somente se considerava como ponto de análise as desigualdades sociais, o que deixava em oculto muitos outros fatores associados ao processo de segregação da população preta e parda em áreas de favelas. É preciso considerar que os dados apresentados pelo IBGE em 2022, onde 72,9% dos moradores das favelas são em sua maioria pretos e pardos, corrobora com o fato de que no Brasil o racismo é estrutural e tem como base as leis que foram estabelecidas para o processo de abolição da escravatura. O censo 2022 também analisou a presença dos serviços de água, esgoto e lixo nos domicílios particulares permanentes ocupados das favelas brasileiras. Na comparação com o total do Brasil, em alguns serviços o percentual brasileiro é menor do que nas favelas, porque inclui as áreas rurais de baixa densidade demográfica. Além disso, as favelas brasileiras têm mais estabelecimentos religiosos do que a média do Brasil. Já a proporção de unidades de saúde e de ensino é menor nas comunidades do país. O mercado financeiro terminou a semana dominado pela apreensão, pela indefinição no corte de gastos das despesas do governo e pela quase certeza de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai taxar as importações do mundo inteiro. O dólar subiu mais de 1% e fechou cotado em R$ 5,73 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 1,43% aos 127.829 pontos. O índice oficial de inflação subiu 0,56% em outubro. O que mais influenciou a alta foram os grupos de alimentação, com destaque para as carnes e a habitação, puxada pela conta de luz, porque as tarifas ainda estavam no sistema de bandeira vermelha 2. Dos 9 itens pesquisados pelo IBGE, apenas o grupo de transportes apresentou baixa, como reflexo da queda das passagens aéreas, mesmo que não seja o meio de transporte mais utilizado pelos brasileiros. Nos últimos 12 meses, o IPCA está acumulado em 4,76%, que significa acima do teto da meta. E a cesta básica registrou variação de mais de 5% em outubro. A pesquisa divulgada pelo DIEESE mostrou que entre todas as capitais do país, a maior alta do ano foi em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Será que dá para ter um bom dia sem ele? Em casa, no trabalho, com leite, pão e também sem açúcar e sem adoçante. A verdade é que o cafezinho, que faz parte do nosso dia a dia, está mais caro. Isso aconteceu porque o clima seco pode prejudicar a nova safra, o que tem levado o valor do café a aumentar nos últimos meses. E não é só o café, não. A carne subiu bastante, senti uma variação na carne, nas frutas também, as verduras também estão bem altas, assim. Tá difícil até de fazer dieta. O abacate, meu Deus do céu, iogurte, um absurdo. O quilo do arroz, o quilo do feijão, para o sul-mato-grossense a mandioca, enfim. Olha, tá quase impossível você viver no Brasil. Outros produtos também estão mais caros. Em Campo Grande, a pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, mostra que entre setembro e outubro, o valor dos alimentos essenciais aumentou mais de 5%, sendo considerada a maior variação do país. No acumulado de 12 meses, foi ainda mais significativa, alcançou quase 10%. A gente teve essa questão climática sendo preponderante para poder puxar esses preços para cima. A gente está vivendo um momento de instabilidade climática que não vai passar, quem dera passasse, mas não vai passar pelo próximo mês, pelos próximos 6 meses. A gente também tem que observar que algumas culturas tiveram redução da área de plantio.
Aí, no momento que chove demais, pode atrapalhar algumas culturas. Outras são beneficiadas pelo excesso de chuva. E aí, com isso, os preços vão variando e a gente observa o que a gente observou, infelizmente, nesse mês de outubro, dessa alta tão expressiva nos preços, depois de 2 meses com estabilidade. Esses alimentos que a gente costuma colocar no carrinho, como café, óleo de soja, batata e tomate, se fossem comprados no mês de outubro, iriam pesar ainda mais no bolso do consumidor. Para se ter uma ideia, um levantamento do DIEESE mostra que para cobrir essas e outras despesas essenciais, o salário mínimo necessário deveria ser de mais de R$6.000, ou seja, 8 vezes o valor do salário mínimo atual. A economista explica algumas dicas para ajudar os consumidores a economizar. Tem que ficar olhando para o céu e tem que ficar olhando para os aplicativos, para os sites, para os folhetos de ofertas, para os dias que tem específicos de oferta nos supermercados e aproveitar essas oportunidades. E, sobretudo, planejar. Dar uma olhada na despensa antes, ver o que de repente já tem em casa e que não precisa ser reposto. Tem que ter um controle e não é difícil. De repente, ou pelo celular ou por um caderninho, a pessoa consegue fazer esse controle e minimizar o impacto desses aumentos, que especialmente nesse período do ano a gente está numa trajetória de alta. Então eles podem continuar por mais um período. Morreu hoje aos 80 anos o economista Ibrahim Eres, ex-presidente do Banco Central. Ele será enterrado amanhã no cemitério do Morumbi, em São Paulo. O economista era natural da Turquia e chegou ao Brasil na década de 70. Eres deu aula na Universidade de São Paulo e também foi vice-presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Esteve à frente entre março de 90 e maio de 91, na época do lançamento do Plano Collor. O influenciador Pablo Marçal, do PRTB, que foi derrotado no primeiro turno a candidato à Prefeitura de São Paulo, prestou depoimento hoje na Polícia Federal. O empresário é investigado por divulgar um laudo médico falso de uso de drogas do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. O depoimento de Pablo Marçal aconteceu no prédio da Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Paulo. Ele foi ouvido pelos policiais durante cerca de 3 horas e negou envolvimento na elaboração ou publicação do material. Na noite do dia 4 de outubro, antevéspera do primeiro turno das eleições, Marçal publicou em sua rede social um suposto laudo médico com vários indícios de fraude que apontava que Guilherme Boulos teria feito uso de cocaína e sido encaminhado para uma emergência psiquiátrica ainda em 2021. A conclusão da Polícia Civil de São Paulo aponta indícios de falsidade que já haviam sido levantados anteriormente pela defesa do candidato do PSOL. Entre eles, a assinatura do médico José Roberto de Souza no laudo. O médico responsável pelo documento morreu em 2022. A divulgação do laudo falso por Marçal ocorreu após Boulos, durante debate na Rede Globo do dia anterior, apresentar um exame toxicológico comprovando que não havia vestígios de cocaína em seu organismo. De acordo com o empresário, o documento falso foi publicado por sua equipe de redes sociais. Ao longo de toda a campanha, Marçal havia desafiado Boulos a realizar o teste e, sem apresentar provas, o acusou repetidamente de ser usuário de drogas. O pedido de abertura do inquérito foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, após a equipe de Guilherme Boulos entrar com ações tanto na Justiça Eleitoral quanto na Criminal, pedindo a prisão do influenciador Pablo Marçal e do proprietário da clínica mencionada no suposto laudo médico. O dono da clínica, Luiz Teixeira da Silva Júnior, negou ter participado da elaboração do documento. E veja a seguir, em primeiro discurso depois da vitória, Donald Trump promete levar adiante o plano de deportação em massa de imigrantes. E depois de mais de um ano de guerra, 70% das mortes na faixa de Gaza são de mulheres e crianças. A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio será realizada depois de amanhã. Neste domingo, os candidatos vão responder às questões de matemática e ciências da natureza. Mas nem todos os candidatos poderão entrar nas salas para realizar o Enem.
No primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio de 2024, realizado no último domingo, quase 5.000 candidatos foram desclassificados por descumprirem regras. Segundo o INEP, responsável pela organização do exame, as principais razões para a eliminação incluíram o uso indevido de aparelhos eletrônicos, saídas antes do tempo permitido e tentativas de deixar o local de prova com o caderno de questões antes dos 30 minutos finais. Além disso, cerca de 700 problemas logísticos, como interrupções temporárias de energia e emergências médicas, foram registrados, o que poderá resultar em pedidos de reaplicação por parte dos candidatos afetados. O Enem deste ano também conta com uma participação histórica. Cerca de 10.000 inscritos têm mais de 60 anos. Esse número, embora represente uma pequena fração do total de candidatos, só 0,23%, reflete a crescente busca por educação superior entre os mais velhos, algo que o Ministério da Educação aponta como um reflexo do aumento da expectativa e qualidade de vida no país. Entre os inscritos de todas as idades, mulheres representam 61% do total, com a maior parte dos participantes sendo jovens de até 18 anos. O segundo e último dia do Enem 2024 será realizado neste domingo, dia 10, quando os candidatos enfrentarão 45 questões de ciências da natureza e 45 de matemática, em uma prova que se estenderá das 1h30 da tarde até às 18h30. O resultado oficial da primeira e da segunda prova do Enem será divulgado no dia 20 deste mês e as notas finais sairão apenas no dia 13 de janeiro. A Polícia Civil descobriu um esquema de produção e comercialização de azeite falsificado na zona oeste do Rio de Janeiro. A fábrica clandestina funcionava em Barra de Guaratiba e foi interditada. Segundo a polícia, os falsificadores da fábrica do Rio reaproveitavam vários produtos e lotes até impróprios para consumo recolhidos pelo Ministério da Agricultura e depois colocavam um novo rótulo de uma marca de azeite inexistente. Além disso, os criminosos também adulteravam o produto ao misturar o azeite impróprio para consumo com óleo de soja. Posteriormente, os lotes falsificados eram vendidos para supermercados. Uma das marcas comercializadas era Ouro de Alentejo. O problema das fraudes no azeite, no entanto, não é novo. Em outubro, o Ministério da Agricultura e Pecuária proibiu a comercialização de 12 marcas de azeite de oliva após terem sido desclassificadas por fraude e consideradas impróprias para consumo. De acordo com a pasta, a análise das 12 marcas detectou a presença de outros óleos vegetais não identificados na composição dos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos. Além disso, o Ministério também considerou que os produtos representam risco à saúde dos consumidores, dada a falta de clareza sobre a procedência desses óleos. O degustador profissional de azeites, Sandro Marques, destacou que o azeite de oliva extra virgem está historicamente entre os 10 produtos com mais fraudes no mundo, justamente por conta de brechas na legislação, e que é um produto que não exige muita tecnologia para que ele seja fraudado. O especialista destacou que uma das formas de saber se o produto é falso é olhar a qualidade de impressão do rótulo do azeite, porque a qualidade de impressão do rótulo é inferior aos azeites que a gente encontra nas redes de supermercado de marcas conhecidas e reconhecidas. A promessa de que fará maior deportação em massa dos Estados Unidos foi uma das principais bandeiras do presidente eleito Donald Trump. No dia 20 de janeiro, quando vai assumir a Casa Branca, será um dos primeiros atos a colocar em prática. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que uma de suas primeiras prioridades ao assumir o cargo em janeiro será tornar a fronteira do país forte e poderosa. Dos 1,5 milhão de imigrantes que cruzaram a fronteira ilegalmente até setembro deste ano e nas quais as autoridades conseguiram verificar os bancos de dados, 15.608 foram de pessoas com histórico criminal. Em janeiro de 2022, o Departamento de Segurança Interna americano estimou que havia 11 milhões de imigrantes ilegais vivendo no país. A vitória esmagadora de Donald Trump não teria sido possível sem o apoio dos latinos.
A mudança no eleitorado, tradicionalmente democrata, levou à vitória de quem assumiu como bandeira a luta contra a imigração. O presidente eleito sempre fez ataques durante a campanha com a presença de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Ainda que os latinos que são cidadãos americanos e votaram no republicano não se sintam ameaçados pelas promessas do ex-presidente, a verdade é que se ele cumprir todos os seus projetos de campanha contra a imigração, há estimativas de que cerca de 19 milhões de latinos possam ser afetados. Brasileiros e outros estrangeiros não documentados temem pelo futuro. Para algumas pessoas, não se sabe se vai ser melhor ou ruim para os Estados Unidos. O que se sabe é que para o presidente eleito Donald Trump não tem escolha. A deportação em massa de imigrantes ilegais vai acontecer. Em uma entrevista concedida à NBC News, Trump foi questionado sobre seu plano de deportação em massa e o investimento que precisará fazer para concretizar a sua política de deportação. Ele respondeu que não é uma questão de preço. Agora eles vão voltar para seus países porque não vão ficar aqui. Para realizar o trabalho de deportação de imigrantes e conquistar o apoio de parlamentares e da população americana, Donald Trump nomeou a sua diretora de campanha, Suzy Willis, como chefe de gabinete da Casa Branca. Ela é a primeira indicação significativa desde que venceu as eleições. A promessa é fazer os Estados Unidos grande novamente. Enquanto isso, a contagem de votos nos Estados Unidos continua. De acordo com o relatório da ONU divulgado hoje, quase 70% dos mortos na faixa de Gaza na guerra entre Hamas e Israel são mulheres e crianças. O conflito, que já dura 13 meses, deixou até agora mais de 43 mil mortos, segundo as informações das autoridades de saúde do enclave. A contagem da ONU desde o início da guerra, na qual os militares de Israel estão lutando contra os militantes do Hamas, inclui apenas as mortes que conseguiu verificar com 3 fontes. E a contagem continua. De acordo com o órgão, esse número das 8.119 vítimas verificadas é muito menor do que o número de mais de 43 mil vítimas fornecido pelas autoridades de saúde palestinas para a guerra de 13 meses. Mas o detalhamento da Organização das Nações Unidas sobre a idade e o gênero das vítimas corrobora a afirmação palestina de que mulheres e crianças representam uma grande parte dos mortos no conflito. Essa conclusão indica uma violação sistemática dos princípios fundamentais da lei humanitária internacional, incluindo distinção e proporcionalidade, disse o Escritório de Direitos da ONU em uma declaração que acompanha o relatório de 32 páginas. As Forças Armadas israelenses, que iniciaram sua ofensiva em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023, no qual combatentes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel e fizeram mais de 250 reféns, afirmam que tomam cuidado para evitar ferir civis em Gaza. Os militares dizem que aproximadamente um civil foi morto para cada combatente, uma proporção que atribui ao Hamas, dizendo que o grupo militante palestino usa instalações civis. Segundo Israel, o Hamas nega usar civis e infraestrutura civil, inclusive hospitais, como escudos humanos. Segundo o relatório, a vítima mais jovem cuja morte foi verificada pelos monitores da ONU foi um menino de um dia de vida, e a mais velha foi uma mulher de 97 anos. Um avião retornou ao aeroporto em um pouso de emergência após uma falha no motor. O incidente aconteceu em Sydney, na Austrália, nesta sexta-feira, provocou um incêndio em uma pista e vários voos foram desviados. O voo decolou com destino a Brisbane, cidade australiana. Quando o piloto percebeu um problema em um dos motores, a equipe de controle de tráfego aéreo foi informada da emergência, além de alguns passageiros que revelaram terem ouvido um estrondo. Os pilotos agiram rapidamente e conseguiram retornar ao aeroporto após circular por um curto período. Os engenheiros da empresa aérea australiana, Qantas, realizaram uma inspeção e confirmaram uma falha contida no motor. A área gramada próxima. A pista que pegou fogo foi rapidamente cuidada pelos bombeiros. No geral, não houve danos, e a pista afetada poderá voltar a ser usada amanhã. O piloto-chefe da Qantas afirmou ainda que sua equipe estava altamente treinada para esse tipo de situações de emergências. De acordo ainda com a empresa,
os clientes foram transferidos para voos alternativos. Houve 11 voos domésticos cancelados e 4 desviados para outros aeroportos. Uma investigação será aberta para descobrir a causa do problema no motor. E veja a seguir, chuva provoca adiamento de voos e passageiros dormem no chão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o gato persa brasileiro Max conquistou o torneio que escolhe os felinos mais bonitos do mundo. A chuva forte que está caindo em São Paulo e no Rio de Janeiro está provocando vários problemas aos passageiros. Apenas em São Paulo, 58 voos atrasaram ou foram cancelados. A espera nas filas era grande, sem muita previsão para a retomada dos voos, diante da chuva que cai há 7 dias na capital paulista. Os passageiros aguardavam informações sobre o embarque e muitos passaram a madrugada dormindo no chão do aeroporto, porque os hotéis da região ficaram lotados e não havia alternativa para muita gente. E mesmo com tanta insatisfação dos clientes, as companhias aéreas alegaram que as ações tomadas priorizaram a segurança e garantiram que estão oferecendo a assistência necessária aos passageiros. A Advocacia Geral da União entrou hoje com uma ação contra a Enel. A AGU está pedindo R$1 bilhão à distribuidora de energia elétrica pelo último apagão, que deixou mais de 3 milhões de imóveis no último dia 11 de outubro no escuro. Alguns ficaram até uma semana sem luz. Além dos danos morais, a controladoria pede que a empresa pague danos causados a empresas e invista em melhorias no sistema. Em nota, a Enel está fazendo tudo para melhorar a situação do fornecimento de energia e lembrou que o temporal com ventania que provocou o apagão foi o mais intenso dos últimos 30 anos. A Organização Mundial da Saúde está cobrando ações dos países contra a violência física e o bullying contra crianças e adolescentes. O compromisso foi firmado nesta semana, durante a primeira Conferência Ministerial Global sobre o tema, promovida pelo governo da Colômbia, a OMS e o Unicef. Entre as promessas feitas está compromissos que incluem aumentar a idade legalmente permitida para o casamento e investir na educação parental e na proteção infantil. Participaram da primeira conferência ministerial sobre violência contra crianças mais de 1.000 pessoas, incluindo delegações governamentais, crianças, jovens, sobreviventes e aliados da sociedade civil. No Brasil, a lei conhecida como Lei da Palmada e o Estatuto da Criança e do Adolescente trazem o direito a uma educação sem castigos físicos, tratamento cruel ou degradante. Ainda assim, cerca de 196 crianças e adolescentes dão entrada em unidades de saúde todos os dias após sofrerem algum tipo de violência. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, apenas em 2024 foram registradas 71.598 internações envolvendo pessoas de 0 a 19 anos. Desse total, mais de 3.000 notificações envolveram bebês com menos de 1 ano. 8.370 casos foram relacionadas a crianças de 5 a 9 anos. A violência e a exploração sexual também são alarmantes. De acordo com o Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, os registros desse tipo de crime aumentaram 23,5% entre vítimas de 0 a 4 anos e 17,3% entre aquelas de 5 a 9 anos. Um dos pontos mais relevantes foi a promessa de 9 países de proibir o castigo corporal, um tipo de punição que afeta 1 em cada 5 crianças regularmente em seus lares. 8 países: Burundi, República Tcheca, Gâmbia, Quirguistão, Panamá, Sri Lanka, Uganda e Tajiquistão se comprometeram a adotar a legislação em todos os cenários, e a Nigéria prometeu implementá-la nas escolas. As doenças do aparelho circulatório matam mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Os dados são do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Humane, referentes ao ano de 2022. A cada dia, 1.096 vidas são perdidas devido a doenças do aparelho circulatório, o equivalente a 46 pessoas por hora. A triste realidade coloca essas condições entre as principais causas de mortalidade no país.
Em 2022, a enfermidade causou a morte de mais de 400 mil vítimas. Os homens representaram 52,5% e as mulheres um volume de 47,5%. Entre as doenças estão infartos, AVCs, insuficiência cardíaca, hipertensão e outras associadas ao coração. Elas atingem milhões de brasileiros, muitas vezes sem aviso prévio. Fatores como sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo e estresse contribuem para o cenário alarmante. No entanto, é possível prevenir. Mudanças simples no estilo de vida, como prática regular de atividades físicas e uma alimentação equilibrada, desempenham um papel fundamental na proteção da saúde cardiovascular. E a prevenção começa com a informação. Campanhas de conscientização sobre o cuidado com o coração e consultas médicas regulares são essenciais. Conhecer os fatores de risco e buscar orientações médicas podem fazer toda a diferença. Todos os anos, uma fundação premia pesquisadores por meio de uma competição que revela imagens deslumbrantes de doenças do coração. Confira. A competição Reflections of Research da British Heart Foundation revelou imagens impressionantes de pesquisas sobre doenças cardíacas, incluindo conexões entre cálcio e pressão alta, células musculares e até a relação entre saúde bucal e cardíaca. As fotografias mostram detalhes das células do coração, vasos sanguíneos e embriões, destacando a importância da pesquisa para prevenir e tratar condições cardíacas. A imagem vencedora, Arco-íris de cálcio da pesquisadora Charlotte Buckley, da Universidade de Strathclyde, no Reino Unido, explora como as células nas paredes das artérias respondem aos níveis de cálcio e como isso leva à pressão alta, derrame e até mesmo à demência. Em A Potência da Vida, de Agostina Salles Torres, da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, são destaques as células musculares que revestem os vasos sanguíneos. Susan Alapati, da Universidade de Aberdeen, do Reino Unido, uniu a saúde oral e a cardiovascular. A pesquisadora mostrou como a higiene dental ruim pode fazer com que bactérias entrem na corrente sanguínea e isso, por sua vez, pode aumentar a inflamação no coração e nas artérias. Ignição de uma nova onda, pesquisa sobre fibrilação atrial de Aaron Johnston, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, destacou uma célula coletada do coração de uma pessoa com batimento cardíaco irregular. O pesquisador estuda como as células mudam durante a fibrilação atrial para investigar novas possibilidades de tratamento. A última imagem divulgada foi feita por Victoria Rashbrook, da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Desenvolvimento fluorescente representa a gravidez e a saúde infantil conectados ao desenvolvimento cardíaco. Ela mostrou um embrião de camundongo em desenvolvimento na metade da gravidez. Lembrando uma tulipa em flor, as pétalas rosas se desenvolvem na cabeça. O caule verde se expande para formar o corpo e as raízes verdes, a placenta. Um estudo recente publicado nos Estados Unidos explorou como diferentes escolhas de café da manhã afetam a saciedade, a concentração e a ingestão calórica diária em mulheres. Os estudos epidemiológicos mostram claramente que pular o café da manhã está associado a um risco maior de sobrepeso. E outros estudos de intervenção observam que vários componentes da dieta, baixos teores de proteína, fibra e cálcio, pode ter um efeito prejudicial na regulação do peso. Isso sugere que o conteúdo do café da manhã pode influenciar o impacto da refeição matinal na saúde. As descobertas revelaram que uma dieta rica em proteínas e à base de laticínios é mais eficaz para promover a saciedade e aumentar a concentração em comparação a uma refeição rica em carboidratos ou pular o café da manhã completamente. Os pesquisadores conduziram um ensaio com 30 mulheres jovens entre 18 e 30 anos que estavam acima do peso ou obesas. As participantes seguiram uma dieta padronizada e nível de atividade no dia anterior a cada teste. Durante o estudo, elas consumiram café da manhã rico em proteínas,
frutas com iogurte e aveia, ou uma refeição de baixa proteína e alto teor de carboidratos, com pão integral, com geleia de framboesa e suco de maçã. Ambas as refeições tinham conteúdo energético, fibras e gorduras semelhantes. Enquanto isso, o grupo de controle pulou o café da manhã completamente, exceto por um copo de água. Os pesquisadores então calcularam a ingestão de energia dos participantes no almoço e ao longo do dia e mediram seu apetite entre as refeições. Eles também coletaram amostras de sangue entre o café da manhã e o almoço para testar hormônios reguladores do apetite, insulina e níveis de glicose. E os resultados do estudo revelaram que as jovens participantes se sentiram mais saciadas e menos famintas após um café da manhã à base de laticínios, rico em proteínas e pobre em carboidratos, em comparação com o café da manhã pobre em proteínas e rico em carboidratos ou nenhum café da manhã. No entanto, isso não se refletiu significativamente nos hormônios intestinais ou na ingestão total de calorias do dia, sugerindo que um café da manhã rico em proteínas pode não ser uma solução para a perda de peso por si só. O gato persa brasileiro Max, de 3 anos de idade, conquistou o título de campeão mundial em um torneio internacional que premia os melhores gatos do mundo. O felino viajou de Crucilândia, cidade mineira, até a Noruega para a competição. Max, um lindo gatinho de 3 anos, desbancou 1.100 bichanos inscritos de 26 países. O gato persa brasileiro conquistou o título de campeão mundial no Five World Show 2024, competição internacional que premia os melhores felinos do mundo. O peludo viajou de Crucilândia, cidade de Minas Gerais, até Oslo, capital da Noruega, para participar do concurso. Na competição foram avaliados quesitos como beleza e comportamento. Essa é a primeira vitória mundial de Max, que já conquistou diversos títulos em competições nacionais. Os tutores Vânia Costa e Ramon Andrade, do Gatinho Libero Azul, são os responsáveis por Max, cuja aparência foi obra do groomer Luciano Ribeiro. Gratidão resume nossos sentimentos. Parabéns, Max, minha estrela amada, escreveram no perfil do Gatinho no Instagram. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz. Tchau.